Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Após quase 13 horas de sessão, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, em segundo turno, o texto base da PEC dos precatórios. A proposta abre folga de 91 bilhões e 600 milhões de reais no orçamento federal e viabiliza o Auxílio Brasil. A aprovação foi por 323 votos a favor e 172 contra, com uma abstenção. A PEC segue agora para análise do Senado. Se os senadores fizerem alguma mudança no texto, a proposta voltará para a Câmara. Mudando de assunto, um estudo apontou que os não vacinados contra a Covid-19 têm mais riscos de morte pela doença. O relatório do governo australiano indicou que a maioria dos infectados pela variante Delta não tinha sido imunizada. O relatório do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, apontou que pessoas não vacinadas contra a Covid têm 16 vezes mais chances de precisar de UTI ou até de morrer por complicações da doença. O país, que acabou de passar por restrições sociais após alguns casos confirmados, começa a voltar à rotina por meio de flexibilizações. Os dados do Departamento de Saúde do Estado mostraram que apenas 11% das 412 pessoas que morreram no surto da variante Delta ao longo de 4 meses haviam sido totalmente vacinadas. A idade média dessas mortes foi de 82 anos e cerca de 3% das pessoas que precisaram de UTI receberam 2 doses de vacina, enquanto mais de 63% dos quase 62 mil casos foram em não vacinados. O relatório ainda diz que jovens com 2 doses de um imunizante tiveram taxas mais baixas de infecção e quase nenhuma complicação grave. E ainda falando de coronavírus, uma cidade chinesa afetada pela Covid-19 oferece milhares de dólares a quem apresentar pistas que ajudem a detectar a origem do mais recente surto da doença. A China mantém a política Covid-0 a qualquer custo. A cidade de Haihe, na fronteira com a Rússia, oferece 15.500 dólares como recompensa para quem apresentar pistas que ajudem a detectar a origem do mais recente surto local da doença. O governo municipal ressaltou a necessidade de travar uma guerra popular de prevenção epidêmica e controle de transmissão do vírus o mais rapidamente possível. O gigante asiático registrou nesta terça-feira 43 casos locais em um pequeno foco da doença provocado pela variante Delta do vírus em 20 províncias e regiões. Pequim ressalta que os casos de contrabando, caça ilegal e pesca transfronteiriça devem ser reportados imediatamente e que uma pessoa que compra produtos importados online deve esterilizar e enviá-los para testes. Com a nova onda de contágios, milhões de pessoas foram colocadas em quarentena e as autoridades anunciaram regras mais rígidas para as viagens internas. Um foco de contágio na província central de Henan foi vinculado às escolas, o que levou as autoridades de saúde a pedir uma aceleração da vacinação das crianças. A China tem 5 vacinas com aprovação condicional, mas suas taxas de eficácia, que oscilam entre 50% e 82%, são inferiores às de marcas rivais, como Pfizer-BioNTech e Moderna. A agência estatal de notícias Xinhua atacou os críticos da política chinesa ao afirmar que as medidas estritas de contenção representam a melhor forma de salvar vidas. O leilão de 2 pulseiras que pertenceram à rainha da França, Maria Antonieta, arrecadou mais de 8 milhões de dólares, o equivalente a quase 44 milhões de reais. As joias, com 112 diamantes, foram vendidas após 5 minutos de leilão na Christie's, em Genebra, por um valor que quase duplicou a estimativa inicial. Você viu como foi, havia vários lances, clientes na sala, outros por telefone. A estimativa era de 2 a 4 milhões, e a primeira oferta foi de 5 milhões de francos. Foi assim que os colecionadores ficaram animados em tentar adquirir um pedaço real da história que permaneceu na mesma família por 200 anos. No final, as pulseiras chegaram a 8 milhões de dólares, realmente um preço surpreendente para uma joia formidável. Antes de tentar fugir da França com o marido Luís XVI e os filhos em plena Revolução Francesa, Maria Antonieta mandou suas joias para Bruxelas. Da capital belga, elas foram enviadas para parentes na Áustria, seu país de origem.
A monarca morreu guilhotinada em 1793. E antes de encerrar, nós vamos conhecer o incrível trabalho do Alain. Ele pinta e borda em pequenos detalhes da natureza, como as folhas. Vamos conhecer. O artista escolhido pela arte usa dos meios que tem para externar o talento. Na infância, na roça, Alain só tinha a terra e nela desenhava figuras com que convivia. Depois, na escola, se destacava tanto no ramo artístico que por pouco não foi para a diretoria por ter feito um trabalho bem feito. Quando eu estava na escola, eu focava muito nos trabalhos, principalmente de artes ou de ciências, que tinha que desenhar o corpo humano ou algo do tipo. E teve uma tarefa que eu tinha que desenhar o esqueleto humano. E aí eu peguei e juntei 8 folhas sulfites, de 2 em 2, e fiz uma folhona gigantesca na vertical e fiz um desenho do esqueleto humano, pintei, coloquei todos os detalhes e tudo mais, e levei que era uma tarefa de ciências. E quando eu cheguei para a professora e entreguei a tarefa, ela não acreditou que foi eu que fiz, pensou que eu tinha mandado alguém fazer para mim. E queria me levar para a diretoria por isso. E aí falou assim, não, então se foi você que fez, desenha para mim ver, né, que é você mesmo que está desenhando. Aí eu comecei a desenhar, ela percebeu que foi eu mesmo que fiz, e aí ficou por isso mesmo. Logo depois, ele passou pelo Núcleo Estadual de Atendimento de Altas Habilidades, onde descobriu que a partir de então teria uma vida pela arte. Das cores fortes, do neon, a obra passa pelo 3D, pintado em camadas sobre camadas de vidro, com a representação dos animais do Pantanal, uma variedade de estilos com um foco principal hoje. Que hoje em dia eu estou focado mais em testar suportes diferentes, tanto para o bordado como para a pintura. Então comecei com a folha seca e disso foi me despertando essa vontade de testar outros suportes. Aí fui para a folha esqueletizada, já bordei em pétala de rosa, já bordei em penas, em asa de mariposa, em favo de abelha. Ele faz todo um tratamento nas folhas e até em penas. Algumas pinta, mas na maioria ele realmente borda. Com criatividade aflorada, olha só esse bordado em um favo de mel. E o efeito gerado contra a luz. Representações da natureza que caíram no gosto das pessoas. Eu vou divulgando muito nas redes sociais atualmente, então o meu Instagram é alan.vilar. Aí por lá é só mandar uma mensagem que a gente vai conversando, combinando certinho. A matéria-prima para a obra do Alain vem da natureza, aqui do lado de fora de casa. E a partir de materiais que parecem ser tão simples, a arte cria vida e o artista pinta e borda. Eu estava muito focado no bordado atualmente, mas agora, como eu gosto muito de misturar as técnicas, comecei a testar essa questão da pintura com o bordado juntos, né? Então, literalmente, eu vou pintando e bordando nos trabalhos. Muito talentoso. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Preparem os casacos, porque eu volto às 11 da manhã falando da segunda maior expedição de gelo e neve do mundo, que chega em São Paulo. E aí, preparado para sentir frio? É daqui a pouquinho, você não pode perder e eu espero você. Até mais.